A Bíblia do seu pastor tem histórico, tem marcações, tem anos de estudo, tem as páginas gastas dos textos que ele mais pregou, tem as anotações das madrugadas de preparação e, em alguns casos, tem algo que ele nunca colocou lá. Meu nome é Valdomiro, tenho 55 anos, sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, do bairro Ipiranga. Não vim de tradição religiosa de nenhum tipo. Meu pai era contador. Minha mãe era professora. Cresci numa casa de classe média paulista, onde a religião era assunto de outros, de pessoas com menos instrução, de famílias do interior mais profundo, de contextos que a nossa família havia deixado para trás na geração anterior. Entrei na Irmandade com 27 anos por um caminho que nunca ouvi ninguém descrever. Curiosidade intelectual. Um colega de escritório de contabilidade onde eu trabalhava havia começado a me mostrar textos sobre sistemas ocultos de influência, sobre como havia estruturas operando sobre a realidade que a maioria das pessoas não percebia. Era linguagem intelectualizada, era apresentado como conhecimento de acesso restrito, e havia em mim uma vaidade específica de quem sempre havia se identificado como alguém que entendia mais do que a média. Levou 6 meses de conversas até que eu entendesse completamente o que havia por trás daqueles textos. E quando entendi, já havia construído suficiente relação com o colega e com a rede ao redor dele para que a saída fosse mais custosa do que a continuidade. 15 anos dentro, e minha especialidade havia emergido da mesma vaidade que havia me levado a entrar. Havia desenvolvido um nível técnico específico sobre operações que exigiam precisão e paciência, e a Irmandade havia identificado isso e havia me alocado nas operações mais técnicas da região de Ribeirão Preto e do interior paulista. A especialidade mais específica que havia desenvolvido era sobre pertences pessoais de pastores, especialmente a Bíblia, porque a Bíblia de um pastor não é apenas um livro. É o instrumento de trabalho mais pessoal que existe no ministério pastoral. Carrega anos de relacionamento com o texto, com os momentos em que aquele texto havia chegado durante a preparação, com as marcações que são autobiografia espiritual do ministério. Um pastor tem um relacionamento com a própria Bíblia que não tem com nenhum outro objeto. E a Irmandade havia aprendido que um objeto instalado dentro da Bíblia operava sobre esse relacionamento específico, sobre o instrumento de trabalho mais íntimo do pastor, sobre o canal através do qual a palavra chegava ao ministério dele. Em 15 anos, executei operações sobre a Bíblia de 29 pastores no interior de São Paulo. 29 Bíblias, 29 ministérios. É esse peso que me traz aqui. O primeiro tipo de objeto que plantávamos na Bíblia de pastores era o que a Irmandade chamava de selo de entendimento embotado. A função específica da Bíblia no ministério pastoral é ser o canal de revelação, o meio através do qual o pastor recebe, durante a preparação, o que vai ser transmitido à comunidade. Há uma dimensão de iluminação que acontece durante o estudo e a preparação que não é apenas trabalho intelectual. É uma dimensão espiritual onde o pastor recebe discernimento sobre o texto que vai além da exegese técnica. O selo de entendimento embotado havia sido desenvolvido para operar especificamente sobre essa dimensão. Não sobre a inteligência do pastor, não sobre a habilidade de comunicação, sobre o canal de iluminação espiritual que acontecia durante a preparação. O pastor continuava estudando com o mesmo método. A técnica estava lá, mas havia uma qualidade de profundidade que havia começado a resistir. Uma dificuldade progressiva de chegar à dimensão de discernimento que havia caracterizado a preparação antes. O efeito sobre o ministério era progressivo e específico. A pregação havia começado a ter uma qualidade diferente. Não necessariamente menos correta, ainda havia conteúdo bíblico sólido, mas havia algo que havia começado a faltar, que a comunidade mais sensível percebia, mas não conseguia nomear. Uma leveza que havia sumido,
uma profundidade que havia se tornado mais difícil de alcançar, uma qualidade de palavra que chegava diferente da que havia chegado antes. Havia um pastor em Sertãozinho, município próximo de Ribeirão Preto, que chamarei de Pastor Benedito. 51 anos, 23 anos de ministério numa comunidade que havia crescido sob sua pregação. Havia um nível de profundidade na pregação dele que havia sido reconhecido por redes regionais. Havia sido convidado regularmente para pregar em eventos além da própria comunidade por causa de algo específico que chegava quando ele pregava. A Irmandade havia identificado exatamente esse nível de profundidade como ameaça. Havia me designado para executar a operação de selo de entendimento embotado sobre a Bíblia do pastor Benedito. O acesso havia sido obtido durante um evento de formação de líderes, onde o pastor Benedito havia deixado a Bíblia numa sala de estudo durante um intervalo. 7 minutos de acesso. Objeto instalado entre as páginas do livro de Isaías, que eram as mais marcadas, as mais gastas, as que eu havia identificado no mapeamento como o ponto de maior relacionamento entre ele e o texto. Em 8 meses, havia uma qualidade diferente nos cultos daquela comunidade. O pastor Benedito havia percebido, havia descrito numa conversa com outro pastor que ele havia notado uma dificuldade na preparação que não havia existido antes. Havia atribuído ao cansaço acumulado de anos de ministério. E havia aumentado o tempo de preparação, mais horas de estudo, mais horas de oração antes de cada mensagem. O aumento de esforço havia produzido resultado parcial, porque o esforço genuíno nunca é completamente ineficaz. Mas havia resistência que o esforço não resolvia completamente, porque a raiz estava no instrumento, não no esforço. Se o pastor da sua comunidade tem descrito dificuldade na preparação que não existia antes, ou se você percebe que há algo diferente na pregação nos últimos meses sem conseguir nomear o que mudou, escreve agora. Em nome de Jesus, todo o selo de entendimento embotado colocado sobre a Bíblia e sobre o ministério de preparação desta liderança é destruído agora. O canal de iluminação espiritual que opera durante a preparação é aberto. A profundidade que havia caracterizado este ministério antes é restaurada. O segundo tipo era o de ancoragem de desgaste ministerial. Diferente do primeiro, que atacava a dimensão de recepção durante a preparação, o segundo atacava a dimensão de sustentação ao longo do tempo. O desgaste ministerial é uma realidade natural de qualquer pastor que serve por anos com intensidade. Há um custo real de entregar ao longo de décadas. Mas há uma qualidade específica de desgaste que vai além do natural, que a ancoragem de desgaste ministerial havia sido desenvolvida para produzir. A ancoragem de desgaste era instalada na Bíblia de forma que o instrumento mais usado pelo pastor, o que estava nas mãos durante a preparação, durante o culto, durante o aconselhamento, estivesse constantemente em contato com uma atribuição de esgotamento. Não um esgotamento que chegava de uma vez, mas uma drenagem progressiva e constante que ia além do que o esforço do ministério justificaria. O pastor que havia sido alvo de ancoragem de desgaste experienciava um cansaço que não desaparecia no descanso, que havia começado a estar presente antes do trabalho, não apenas depois. Havia uma qualidade de exaustão prévia, de já começar o dia com menos reserva do que havia tido antes, que resistia ao descanso, às férias, à redução de agenda. Havia um casal de pastores em Franca, outra cidade do interior paulista, que chamarei de Casal Martinelli. Ambos copastoravam uma comunidade que havia sido modelo de ministério conjunto por 16 anos. O desgaste que havia aparecido após a ancoragem na Bíblia da pastora Martinelli havia chegado de forma que havia impactado não apenas o ministério, mas o casamento pastoral, porque o desgaste dela havia produzido uma tensão sobre o casal
que havia tornado a copastoral progressivamente mais difícil. A comunidade havia percebido a mudança. A liderança havia providenciado 2 meses de descanso para o casal. O descanso havia produzido recuperação parcial, que havia durado as primeiras semanas de retorno, antes do contato diário com a Bíblia comprometida a restaurar progressivamente o desgaste. Escreve agora: em nome de Jesus, toda a ancoragem de desgaste ministerial sobre os pertences da liderança desta comunidade é destruída agora. O cansaço que havia resistido ao descanso perde a raiz. O que havia drenado além do proporcional é restaurado. A sustentação que este ministério requer é provida sem o dreno artificial. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um testemunho novo. Aperta o botão e ativa o sino. O terceiro tipo era o de inversão de autoridade. Era o mais tecnicamente complexo dos 3 e o de impacto mais devastador. Não produzia desgaste nem embotamento. Produzia uma dimensão sutil de inversão sobre a autoridade espiritual do pastor, de forma que declarações feitas com autoridade genuína chegavam com a autoridade parcialmente comprometida, e de que o que havia sido declarado em autoridade havia menos efeito verificável do que deveria ter. A lógica era específica e perturbadora. A autoridade pastoral opera através de 2 canais simultâneos: o canal de delegação divina, que é o chamado e a unção sobre o ministério, e o canal de reconhecimento comunitário, que é a posição e a confiança que a comunidade havia depositado naquele líder ao longo de tempo. O objeto de inversão de autoridade havia sido desenvolvido para criar uma interferência entre esses 2 canais, de forma que havia uma qualidade de desconexão sutil entre o que o pastor declarava com autoridade genuína e o efeito que aquela declaração produzia sobre a comunidade. O efeito era difícil de nomear, mas perceptível. A comunidade ainda respeitava o pastor, ainda ouvia a pregação, ainda seguia a liderança. Mas havia uma qualidade de peso das palavras do pastor que havia diminuído progressivamente. Uma autoridade que chegava levemente aquém do que deveria. Não dramático o suficiente para produzir questionamento consciente de liderança, mas suficiente para que o ministério operasse abaixo do nível que o chamado e a unção do pastor produziriam sem a interferência. Era a operação de maior paciência que eu havia executado, porque o efeito levava mais tempo para aparecer de forma perceptível e levava mais tempo para ser identificado, porque o declínio havia sido gradual o suficiente para ser confundido com dinâmica natural de comunidade. Havia executado 6 instalações de objeto de inversão de autoridade em 15 anos. E estava indo executar a 7ª quando encontrei o que me parou. Preciso te contar como saí. Era um sábado à tarde. Um pastor em Ribeirão Preto, jovem, 34 anos, 7 anos de ministério em comunidade que havia crescido rapidamente e que havia atraído a atenção de redes nacionais pelo nível de resultado que havia produzido num período relativamente curto. A Irmandade havia identificado aquele pastor como alvo de alto valor. Havia obtido acesso à Bíblia durante uma tarde de sábado, em que o pastor havia deixado o escritório da comunidade para uma reunião de emergência com um membro em crise. A Bíblia havia ficado na mesa do escritório. Eu havia sido posicionado no prédio com pretexto legítimo. Um serviço administrativo que havia justificado minha presença naquele prédio naquele sábado. Havia entrado no escritório. Havia a Bíblia sobre a mesa. Havia sido aberta para a instalação do objeto. E entre as páginas do livro de Mateus, exatamente entre o capítulo 7 e o 8, havia uma foto plastificada. Uma foto de um recém-nascido, o tipo que é tirado no hospital nas primeiras horas de vida. Na parte de trás da foto, escrita à mão com caneta azul, nasceu ontem, Deus foi fiel. Sem nome, sem data, sem explicação de quem havia posto ou por quê. Fiquei com a foto na mão por um tempo que não consigo estimar. Uma foto de um bebê recém-nascido,
com 4 palavras escritas à mão por alguém que havia sentido a necessidade de registrar aquilo dentro da Bíblia que usava para trabalhar. Não instalei o objeto, fechei a Bíblia, recoloquei exatamente onde havia encontrado e saí do escritório. Havia algo naquelas 4 palavras. Nasceu ontem. Deus foi fiel. Que havia chegado de uma forma que 15 anos de irmandade não haviam preparado nenhuma resposta para o que chegar. Era a intimidade específica de alguém que havia tido um bebê no dia anterior e que havia ido ao escritório no dia seguinte não para trabalhar, mas para colocar uma foto dentro da Bíblia e escrever à mão que Deus havia sido fiel. Não havia audiência naquilo. Não havia performance. Era simplesmente real. Saí da Irmandade nos meses seguintes. 15 anos de estrutura desaparecendo de formas que haviam custado muito. Relações, referências, identidade que havia sido construída dentro daquele contexto. Mas havia a foto de um bebê recém-nascido e 4 palavras escritas à mão, e havia algo naquilo que era mais sólido do que qualquer estrutura que havia deixado para trás. Me tornei cristão 3 anos depois, numa comunidade em Ribeirão Preto que havia recebido minha história, partes dela, não toda, sem fazer mais perguntas do que eu havia conseguido responder naquele momento. 12 anos depois da libertação, ainda aqui, sobre a proteção da Bíblia e dos pertences pessoais dos pastores, há uma prática específica que pode ser estabelecida como protocolo regular. A Bíblia do pastor e qualquer pertence que seja instrumento regular do ministério, como cadernos de pregação, agenda pastoral, itens que estão regularmente nas mãos durante o exercício do chamado, pode e deve ser coberta por declaração periódica. Em nome de Jesus, este instrumento está submetido à cobertura do Espírito Santo. O que está dentro dele que não foi colocado por mim é identificado e perde autoridade. O que sai deste instrumento sai em espaço coberto. O canal que este objeto representa, o canal de preparação, de estudo, de pregação, está aberto e protegido. Essa declaração, feita com o objeto nas mãos, com regularidade, estabelece uma cobertura sobre o instrumento que torna a instalação de qualquer objeto muito mais difícil de operar. Não porque a declaração crie uma barreira física, mas porque a autoridade espiritual declarada sobre o instrumento opera sobre o espaço espiritual ao redor do instrumento de formas que interferem com o que havia sido colocado. Para pastores que reconhecem os padrões que descrevi, embotamento na preparação, desgaste que resiste ao descanso, uma leveza que sumiu progressivamente da autoridade do ministério, há uma declaração específica de restauração que vai à raiz. Em nome de Jesus, todo objeto instalado na minha Bíblia ou em qualquer pertence do meu ministério é identificado agora pelo discernimento do Espírito Santo e perde toda autoridade. O selo de entendimento embotado é destruído. O canal de iluminação espiritual na minha preparação é restaurado plenamente. A ancoragem de desgaste ministerial é destruída. O cansaço que há além do proporcional perde a raiz. A inversão de autoridade é cancelada. A autoridade que opera no meu ministério é a autoridade que Deus delegou ao chamado, sem interferência e sem diminuição. E como passo físico complementar à declaração, inspecionar os pertences do ministério, especialmente a Bíblia, com intenção deliberada, verificar as páginas onde há marcações densas, as seções mais usadas, não com paranoia, com consciência de que o ponto de maior uso é o ponto de maior valor como alvo. O protocolo completo de proteção de pertences ministeriais está em Quebrando Maldições, o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. https://pay.kiwify.com.br ao AFSTJ do Não Espere. O inimigo não espera.
O que aprendi em 12 anos, desde a conversão que resume 15 anos de operações sobre Bíblias de pastores visto de dentro, a Irmandade escolhia a Bíblia porque havia entendido que é o objeto de maior valor instrumental no ministério pastoral, e que comprometer o instrumento era comprometer o canal de tudo que o ministério produzia a partir daquele instrumento. A pregação, a preparação, a autoridade declarada, o relacionamento com o texto que havia sido construído ao longo de décadas, e proteger a Bíblia, com declaração específica sobre o instrumento, com inspeção periódica, com cobertura deliberada, é proteger a fonte do que o ministério produz. É fechar o ponto de acesso que havia sido o mais estratégico que eu havia alcançado em 15 anos. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo selo de entendimento embotado colocado sobre a Bíblia, ou sobre os pertences ministeriais de pastores representados aqui, seja destruído agora. Que o pastor Benedito e cada pastor que havia descrito dificuldade crescente na preparação descubra que o canal de iluminação espiritual foi restaurado e que a profundidade que havia caracterizado o ministério antes do embotamento volte à preparação. Que toda ancoragem de desgaste ministerial sobre pertences de pastores representados aqui seja destruída agora. Que o casal Martinelli e cada casal de copastores que havia visto o desgaste resistir ao descanso descubra que a raiz do desgaste foi removida e que o descanso que fazem a partir de agora produza recuperação real e sustentada. Que toda inversão de autoridade sobre ministérios representados aqui seja cancelada agora. Que os 6 pastores sobre cujas Bíblias eu havia instalado objeto de inversão de autoridade e cada pastor em situação semelhante descubram que a autoridade que opera no ministério deles é plena e sem interferência. Que o peso das palavras que declaram em autoridade chegue ao nível que o chamado e a unção designam. Pai, sobre o pastor em Ribeirão Preto que não sabe que um sábado à tarde alguém havia entrado no seu escritório e havia saído sem executar o que havia ido fazer, que aquele ministério floresça. Que o bebê cuja foto estava entre as páginas do livro de Mateus cresça sabendo que o nome de Jesus é o nome em que todas as coisas se sustentam. E que as 4 palavras escritas à mão na parte de trás daquela foto sejam sempre verdadeiras na vida daquela família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Valdomiro. Sou de Ribeirão Preto, em São Paulo, do bairro Ipiranga. Entrei na Irmandade aos 27 anos por curiosidade intelectual sobre sistemas ocultos de influência e descobri tarde demais o que havia por trás daqueles sistemas. Fiquei 15 anos, 29 Bíblias de pastores comprometidas, até o sábado em que abri a Bíblia de um pastor jovem e encontrei, entre as páginas do livro de Mateus, a foto de um bebê recém-nascido e 4 palavras escritas à mão. Nasceu ontem, Deus foi fiel, e não consegui executar o que havia ido fazer. Fui filho do fogo, hoje sou filho da luz, das trevas para a luz. Há algo sobre a operação de inversão de autoridade que precisa ser detalhado com mais precisão, porque distingui-la das outras operações é importante para a declaração de restauração ser específica. A inversão de autoridade não funcionava de forma idêntica em todos os pastores. Havia uma calibração que dependia do tipo de ministério. Para pastores cuja autoridade se expressava principalmente através da pregação, a inversão produzia efeito mais pronunciado sobre a recepção da mensagem pela comunidade. Para pastores cuja autoridade se expressava principalmente através do pastoreio individual, do aconselhamento, da presença pastoral, da oração sobre membros, a inversão produzia efeito mais pronunciado sobre a dimensão de cura e de libertação que o pastoreio produzia. E para pastores com ministério apostólico, que exerciam autoridade sobre outras comunidades ou que haviam estabelecido redes,
A inversão produzia efeito sobre o reconhecimento de autoridade pelas outras lideranças. Havia um declínio sutil na qualidade do reconhecimento que chegava de outras lideranças. Não um rompimento dramático, mas uma qualidade de peso da palavra que havia diminuído progressivamente nas interações com outras lideranças da rede. Dos 6 pastores sobre cujas Bíblias havia instalado inversão de autoridade, 3 eram predominantemente pregadores, 2 eram predominantemente pastores de aconselhamento e 1 era líder apostólico de rede. E o efeito havia sido diferente nos 3 grupos, o que havia ajudado a confirmar para mim que a calibração havia funcionado de acordo com o tipo de ministério. O pastor apostólico havia sido o caso de maior impacto observado, porque a inversão sobre a autoridade apostólica havia produzido efeitos que se multiplicavam por cada comunidade da rede. Não havíamos atacado cada comunidade individualmente, havíamos atacado a fonte da autoridade que conectava a rede, e o efeito havia se distribuído. Isso tem uma implicação específica para líderes apostólicos e de rede. A cobertura sobre a própria Bíblia e pertences ministeriais tem impacto multiplicado, porque a autoridade que opera através desses líderes opera sobre múltiplas comunidades. A declaração de cobertura feita por um líder apostólico sobre os próprios pertences é, ao mesmo tempo, declaração de proteção sobre toda a rede sob a própria autoridade, sobre a vaidade intelectual que havia me levado a entrar e sobre o que havia aprendido sobre isso nos 12 anos desde a libertação. A Irmandade havia recrutado através da vaidade intelectual porque havia identificado que pessoas com esse perfil específico, que se identificavam como mais inteligentes do que a média, que havia em si uma resistência a aceitar verdades que pareciam simples demais, eram recrutáveis com uma abordagem específica. Apresentar o que a Irmandade fazia como sistema sofisticado de conhecimento de acesso restrito, disponível apenas para quem tinha capacidade de processar sua complexidade. Havia sido completamente capturado por essa abordagem. Havia entrado achando que estava acessando conhecimento que poucos conseguiam. E havia levado anos para entender que havia simplesmente entrado num sistema de destruição que havia sido embrulhado em linguagem que apelava à minha vaidade. A conversão havia chegado por uma foto de um bebê recém-nascido e 4 palavras escritas à mão, que era o oposto de qualquer sofisticação intelectual. Era simples, era direto. Era de alguém que havia tido um filho no dia anterior e que havia sentido a necessidade de registrar que Deus havia sido fiel, sem audiência, sem sistema, sem sofisticação. E o que havia derrubado 15 anos de estrutura intelectualizada havia sido exatamente isso. A simplicidade de alguém que havia acreditado de forma suficientemente genuína para escrever à mão "Deus foi fiel" numa foto de hospital e guardar entre as páginas do livro de Mateus. Não porque simplicidade seja superioridade, porque havia algo naquela simplicidade que era mais real do que qualquer sistema sofisticado que eu havia aprendido. E a realidade que havia naquelas 4 palavras havia sido suficientemente maior do que a realidade da estrutura que eu havia construído para que eu não conseguisse mais executar o que havia ido fazer. O que aprendi nos 12 anos desde aquele sábado é que a fé genuína não precisa de sofisticação para ser mais poderosa do que qualquer sistema de destruição. Ela precisa ser real. E a realidade da fé de alguém que havia colocado a foto do filho recém-nascido dentro da Bíblia havia sido suficientemente real para parar 15 anos de irmandade numa tarde de sábado, num escritório em Ribeirão Preto. Há um aspecto prático sobre como os objetos eram instalados dentro das Bíblias que é relevante para a inspeção, porque vai ajudar a saber onde procurar. A Irmandade havia desenvolvido guias específicos sobre onde instalar objetos em Bíblias pastorais de acordo com o tipo de operação. Para o selo de entendimento embotado, instalado nas seções mais marcadas, nas páginas mais gastas, nos livros que o pastor mais havia trabalhado.
para a ancoragem de desgaste ministerial, instalada na lombada da Bíblia, na parte de dentro da capa, em posição de contato constante. Para a inversão de autoridade, instalada em passagem específica relacionada à autoridade pastoral, como nos livros pastorais Timóteo, Tito, Pedro, ou em textos que o pastor havia destacado sobre autoridade ministerial. Essa especificidade de localização havia dois propósitos. O primeiro era a eficácia. Cada operação funcionava melhor quando o objeto estava na posição de maior contato com a dimensão que havia sido designada para operar. O segundo era a invisibilidade. Objetos instalados em posições específicas eram mais difíceis de encontrar do que objetos instalados aleatoriamente. Para a inspeção, percorrer a Bíblia página por página nas seções mais marcadas, verificar a lombada e a parte interna das capas, verificar os livros pastorais especificamente. Qualquer objeto que não seja marcador, bilhete, foto ou anotação do próprio pastor deve ser removido com declaração. Há também uma dimensão que não havia mencionado sobre os cadernos de pregação e as agendas pastorais, que eram frequentemente alvos secundários nas mesmas operações sobre a Bíblia. O caderno de pregação de um pastor carrega o processo de preparação, as notas, as ideias, os rascunhos que precedem a mensagem final. E um objeto instalado no caderno de pregação operava sobre o processo de preparação de uma forma complementar ao que o objeto na Bíblia produzia sobre o canal de iluminação. Havia executado operações combinadas, objeto na Bíblia mais objeto no caderno de pregação, em 3 dos 29 casos. E esses 3 haviam sido os de maior impacto observado sobre a qualidade da preparação, porque havia a combinação de embotamento sobre o canal de recepção do texto e de peso sobre o processo de elaboração da mensagem. Para pastores com cadernos regulares de pregação ou de estudo, a mesma prática de cobertura e de inspeção que se aplica à Bíblia se aplica aos cadernos. Em nome de Jesus, este caderno está coberto. O que está aqui está em espaço protegido. O processo de preparação que acontece aqui acontece sem interferência espiritual. E sobre a foto do bebê que havia encontrado entre as páginas do livro de Mateus, há uma última coisa que quero dizer sobre ela. Não sei quem é o bebê. Não sei quem é o pastor que havia colocado aquela foto naquele lugar. Não sei se aquela criança está crescida hoje e não sabe que a foto do dia em que havia nascido havia estado entre as páginas do livro de Mateus da Bíblia do Pai e que havia parado uma operação de 15 anos de irmandade numa tarde de sábado. Mas há uma oração que faço regularmente em relação àquela criança, que hoje tem 12 anos, se minha memória do período estiver correta, que cresça sabendo que o nome que estava na Bíblia do Pai, o nome de Jesus, é o mesmo nome em que todas as coisas se sustentam, e que o pastor que havia escrito Deus foi fiel no dia em que havia nascido, continue tendo essa fidelidade confirmada em cada capítulo que vier depois. Às vezes, a proteção de um ministério chega de um lugar completamente inesperado. Às vezes, a foto de um recém-nascido entre as páginas do Mateus é o que impede que um objeto de 15 anos de irmandade seja instalado numa Bíblia pastoral num sábado à tarde. Deus faz o que faz com o que Ele usa, e o que Ele usa raramente é o que esperaríamos. Há uma dimensão que me custa mais descrever do que todas as outras, e que tem a ver com o tipo de pessoa que eu era antes de entrar e com o tipo de pessoa que me tornei dentro. A vaidade intelectual que havia me levado a entrar havia se tornando, ao longo de 15 anos, algo diferente da vaidade inicial. Havia entrado achando que estava aprendendo. Havia me tornado especialista. E a especialidade havia produzido uma forma específica de ver as pessoas que eu não havia previsto quando havia entrado. Havia aprendido a ver pastores como sistemas a serem comprometidos, como pontos de vulnerabilidade a serem mapeados e explorados.
Havia aprendido a olhar para um pastor pregando e a identificar automaticamente os pontos de acesso possíveis, a ver a Bíblia que ele usava e a avaliar as posições de instalação, a ouvir o ministério e a identificar o tipo de operação que produziria maior impacto específico sobre aquele estilo de exercício de autoridade. 15 anos haviam transformado a curiosidade intelectual inicial em algo que havia desumanizado as pessoas que eu havia alcançado de uma forma que só havia compreendido completamente depois da conversão. Havia tratado 29 pastores como problemas técnicos a resolver, sem ver as pessoas por trás dos ministérios que havia comprometido. O processo de conversão havia sido o processo de reversão dessa desumanização, de reaprender a ver pessoas onde havia aprendido a ver alvos, de reaprender a ouvir um pastor pregando e receber o que havia para receber, em vez de avaliar os pontos de vulnerabilidade. Esse processo levou mais tempo do que qualquer outra dimensão da minha libertação. E há momentos ainda hoje, 12 anos depois, em que preciso fazer um esforço específico para simplesmente ouvir sem avaliar, para receber sem mapear. A regeneração que o Evangelho produz é real, mas produz resultado ao longo do tempo, não instantaneamente. E há padrões de percepção que foram construídos ao longo de 15 anos que se desfazem progressivamente, não todos de uma vez. O que posso dizer é que o pastor que prega na minha comunidade hoje, um homem de 48 anos com 22 anos de ministério, é a pessoa que mais tem me ensinado sobre como ouvir. Ele não sabe minha história completa, mas há algo no jeito como ele prega que chegou de um lugar que me havia sido fechado por 15 anos e que continua chegando toda semana. Isso é o que o Evangelho faz com tempo e com consistência. Reabre o que havia fechado, restaura o que havia sido embotado. E usa o pastor de 48 anos numa comunidade de Ribeirão Preto para ensinar ao homem que havia passado 15 anos, comprometendo o acesso de outros ao que esse pastor oferece, das trevas para a luz.